Boa tarde a todos e todas que estão presentes. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Está agradecendo a presença da Vanessa Fagundes, aceitou contribuir aqui com os nossos seminários. A Vanessa trabalha com um tema bastante importante nos tempos atuais, né, que é a percepção pública da ciência. Ela é doutora em Sociologia do Conhecimento da Ciência pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFMG, mestre em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp, e ela possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela UFMG. E é também especialização em História da Ciência, também pela UFMG. Super mineira, né, Vanessa? É assessora de comunicação da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Ela é coordenadora do programa de comunicação da FAPEMIG. Ela também é docente do curso de especialização em Comunicação Pública da Ciência, da UFMG, e ministra a disciplina Comunicação das Ciências em Instituições de Pesquisa. Também é membro do INCT, Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, e integra o Observatório Interdisciplinar de Inovação, Cidadania e Tecnociência. E é também coordenadora da Rede Mineira de Comunicação Científica, coordenadora da Rede Mineira de Comunicação Científica. Ou seja, ela tem bastante experiência na temática e tenho certeza que teremos um ótimo seminário. Muito obrigada de novo, Vanessa. E antes de passar a palavra para vocês, eu lembro só de quem for chegando, dar um oi para que a gente possa contabilizar a presença. Muito obrigada. Comigo, Sibeli? Tá joia. Bom, então eu começo agradecendo, né, o convite para vir aqui hoje conversar com vocês. Peço desculpas por não estar aí pessoalmente, né? A Sibeli tinha feito o convite, mas muita coisa acumulada nesse período, então o online foi a maneira que a gente encontrou aqui de ter essa conversa. Então, como ela disse, né, eu trouxe aqui um tema que é meu campo de estudos, né? A minha proposta é falar um pouquinho de percepção pública sobre ciência e tecnologia para vocês, focando principalmente assim, nas pesquisas que vêm sendo realizadas aqui no Brasil e os resultados dessas pesquisas, né? Como que esses dados aí podem ser úteis para a gente pensar projetos de comunicação, projetos de educação na ciência também. Então, eu espero poder contribuir de alguma forma aí com o debate que vocês estão travando aí nessa disciplina. É, eu montei uma apresentação, né, eu vou passar um pouquinho pelo histórico do campo, vou passar um pouquinho pela construção desses questionários até chegar nesses resultados, mas vocês fiquem à vontade, assim, se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, né, quando começar a compartilhar a tela, provavelmente não vou conseguir mais enxergar vocês, mas se quiserem podem me interromper. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se ela vai aumentar. Pronto. Vocês conseguem ver a tela? Pode me dar um joinha aí, que eu estou vendo algumas pessoas. Okay. Tá ótimo. Sim, a gente está vendo. Bacana. Então, né, eu chamei aí essa apresentação de que os brasileiros pensam sobre ciência, tecnologia e inovação e por que que isso importa, né? Por que que isso para a gente pode ser de alguma forma interessante? Eu não vou conseguir, né, fazer essa pergunta para cada um, pedir para cada um responder, mas eu não sei o quanto esse tema é novo, assim, não sei se aqui na turma tem alunos que já trabalharam com propostas de comunicação da ciência aí dentro das suas graduações, não sei como que está, né, o quanto vocês conhecem, o tanto que vocês conhecem dessa área, mas, de novo, é uma apresentação que eu acho que vai trazer dados que são mais que são interessantes para vocês como um todo, independente aí da área de formação. Aqui, né, a professora Sibeli já me apresentou, era só para destacar, né, eu gosto de me apresentar como jornalista, pesquisadora e professora, e eu acho que, assim, a minha trajetória toda, ela está muito voltada para os estudos relacionados à relação entre ciência e sociedade,
né, divulgação e comunicação da ciência. Aqui, como jornalista, né, profissionalmente, eu atuo na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que é a prima da FAPESP, né? A FAPESP aí no estado de São Paulo, acredito que vocês conheçam, pelas bolsas, pelo apoio às pesquisas. Aqui em Minas Gerais, a FAPEMIG faz esse mesmo trabalho. Então, já estou aqui há muito tempo, né, coordenando a assessoria de comunicação e vários trabalhos na área de comunicação da ciência. Eu sou membro, né, dos pesquisadores, membro da equipe de pesquisa do INCT Comunicação Pública da Ciência. Isso é importante porque muitos desses trabalhos envolvendo percepção pública são realizados no escopo do INCT, então eu vou trazer aqui alguns trabalhos dos quais eu participei, e sou professora lá no curso Amerec, que é um curso novo, né, focado em comunicação pública da ciência. Ele foi criado, agora já tem, foi 2020, então vai fazer 4 anos agora, mas é um curso bacana também, né? Então, eu faço aqui o jabá para, às vezes, quem está pensando aí em se especializar, venham para Minas Gerais, temos agora opções também de cursos nessa área da comunicação pública da ciência. Então, pessoal, assim, percepção, né? Eu começo trazendo essa imagem aqui, que eu acho que, né, é uma imagem que a gente se depara com ela em vários contextos, que é aquela história, o que é que você está vendo? Tem muita gente que vai ver o cálice e tem gente que vai ver dois rostos, né, duas cabeças, aí uma de frente para a outra. Pois é, o que a gente vê vai depender muito da nossa percepção, né, que basicamente é o processo pelo qual a gente interpreta e dá significado ao mundo. Então, assim, percepção, a princípio, é a forma como a gente vai selecionar, organizar e interpretar as informações que a gente coleta do mundo, né? Informações que a gente vai coletar a partir dos nossos sentidos, audição, visão, enfim. E a gente vai usar essas sensações, né, organizá-las para dar sentido, né, para formar uma imagem coerente. Obviamente, essas imagens que a gente forma, elas estão muito relacionadas à nossa história, né? Então, elas estão muito relacionadas à nossa trajetória de vida, ao contexto, né, no qual a gente está inserido, aos grupos, né, aos quais a gente pertence, aí grupos religiosos, enfim, políticos. Isso tudo vai moldar a nossa percepção sobre o mundo. Então, quando a gente fala de percepção sobre ciência, o que a gente está buscando é compreender como as pessoas formam essas imagens coerentes sobre a ciência e os cientistas. Como que elas interpretam aí os riscos, os benefícios, a própria, né, imagem do cientista, quem é esse profissional, como que elas percebem as instituições que trabalham com a produção do conhecimento. E aí, é como eu disse, como a gente forma essas imagens, a gente pode formar essas imagens de formas muito diferentes, inclusive quando a gente fala sobre ciência, né? Então, ciência, ela pode trazer várias imagens, a depender da pessoa com a qual você está interagindo. É, Historicamente, né, isso a gente já percebe por estudos, por relatos, aqueles grupos, né, aquelas populações que tiveram histórias negativas com a ciência no passado ou no passado mais recente, elas tendem a ter uma percepção de risco maior, uma cautela maior relacionada à ciência, relacionada aos cientistas. Então, assim, o contexto social também influencia, né? Onde que a gente está, em qual país, se a gente tem acesso a esses produtos da ciência e tecnologia. Então, assim, a percepção, né, pública sobre ciência e tecnologia, ela vai tentar captar, tentar tornar, né, tentar compreender como que as pessoas vão formar essas opiniões, como que elas vão agir e quais os seus interesses sobre ciência e tecnologia, considerando tudo isso, todo esse arcabouço, né, no qual ela está envolvida. E assim, falando um pouquinho, né, dessa história, essa preocupação em compreender as atitudes, os interesses, as opiniões sobre ciência e tecnologia, ela é relativamente recente e a gente pode localizar assim, no tempo mais ou menos na década de 50, no pós-guerra.
uma época, né, onde a ciência ela teve um papel muito importante, né, na resolução da Segunda Guerra, e aí, passado aquele momento, havia um debate muito grande sobre como os governos deveriam investir aqueles recursos que antes estavam direcionados, né, à pesquisa bélica, o que que se esperava da ciência a partir de então, né, como que a ciência deveria atuar, junto aos governos. E ali naquele momento, né, em meio a esse debate aí sobre a responsabilidade da ciência, responsabilidade ética dos cientistas, começou, né, essa preocupação com a imagem que as pessoas tinham da ciência e tecnologia. Então, a gente tem ali na década de 50 as primeiras grandes pesquisas nacionais que buscavam compreender isso, né? Quais que eram essas opiniões. Então, uma primeira grande pesquisa que é referência foi organizada por duas pesquisadoras que entrevistaram estudantes, né, nessa fase aí do ensino básico, buscando compreender as imagens que essas crianças tinham, esses estudantes tinham dos cientistas. E aí é um estudo muito grande, com amostra nacional, e ele resulta até em recomendações, né, para governo, para as escolas, para a imprensa. A gente tem, nesse mesmo ano de 1957, um segundo estudo, dessa vez realizado pela Associação dos Jornalistas de Ciência dos Estados Unidos, aí não era com crianças, era com a população, também buscando compreender, né, essas opiniões, e a gente tem também nessa década aí as primeiras iniciativas, assim, os grandes museus interativos de ciência, como o Exploratório lá em São Francisco, surgindo com essa proposta de aproximar, né, ciência e sociedade. Esse primeiro momento aí dos estudos de percepção, ele está muito marcado pelos resultados dessas grandes pesquisas nacionais, que mostraram ali naquele momento que existia o que eles consideravam um déficit de conhecimento. Então, assim, esses primeiros trabalhos, eles estavam muito focados na alfabetização científica da população, né? As pesquisas de percepção mostravam que as pessoas cometiam erros muito básicos, considerados básicos, sobre temas da ciência e tecnologia, sobre o modo de produção da ciência. Então, todo o campo de estudos, nesse primeiro momento, se mobilizou para pensar estratégias de educação. Né? Aí, o estudo que eu comentei sobre os estudantes é esse daí, da Metro, não sei falar o nome delas, não. Mas, então, né, houve todo esse trabalho para poder pensar como combater esse déficit de conhecimento por parte da população. E aí, por isso que eu falo, né, entre as ações estavam a abertura de mais centros de ciência interativos, mais iniciativas de portas abertas, né? É, há um segundo momento, né, desses estudos, desse campo de estudos, que passa a focar não nessa falta de conhecimento, mas sim nas atitudes das pessoas sobre ciência e tecnologia. Então, assim, esse segundo momento, né, eu estou usando como referência aqui um autor que chama Martin Bauer, ele fala que o grande marco é esse relatório que ficou conhecido como Bodmer Report, que foi encomendado, né, pela Royal Society de Londres, porque na época havia uma preocupação com a queda do interesse do apoio público à ciência, e as pessoas se perguntavam, os gestores se perguntavam o que fazer. Vocês veem que essa preocupação com a queda de interesse de apoio, ela é cíclica, né? Então, a gente está vivendo um outro momento que está também muito preocupado com isso. Mas, enfim, naquele momento, o que, né, os pesquisadores, os gestores localizavam, percebiam que esse aparente desinteresse poderia gerar problemas diversos, como falta de financiamento, etc. Então, a partir desse relatório, que é um relatório também interessante, porque ele fala de recomendações para a mídia, para o governo, para as instituições, como que eles poderiam fazer para melhorar, né, para fazer com que as pessoas se interessassem pelo tema e apoiassem esse tema. O campo de estudos ele passa a focar muito nas atitudes.
como que a gente vai fazer para as pessoas demonstrarem atitudes positivas, porque isso significaria mais apoio, mais reconhecimento, né? Levaria a mais confiança na ciência. Então, a gente tem aqui uma série de estudos também buscando compreender. Nas nossas pesquisas de percepção, vocês vão ver, começam a ter perguntas tentando compreender como que essas atitudes eram formadas, o que estava ali influenciando uma pessoa que dizia ser mais cauteloso ou mais entusiasta com a ciência. E, enfim, aí a gente tem esse segundo momento. Mais recentemente, aí a gente já está falando dos anos 2000, a gente tem um terceiro momento desses estudos de percepção, que aí vão tratar principalmente, né, dessa pensar formas de engajar e fazer esse público participar mais, né, das decisões e das atividades relacionadas à ciência e tecnologia. Então, né, esse momento é conhecido como ciência e sociedade, ou ciência na sociedade, enfim, e a gente tem diversas ações, né, que vão buscar fazer esse público se envolver. Então, a gente tem experiências de participação diversas, júris cidadãos, a gente tem conferências de consenso, que são fóruns, que a gente chama de fóruns híbridos, né? Onde a gente tem ali é, não especialistas interagindo com especialistas em temas científicos. Sim, esses momentos eles são interessantes da gente compreender porque eles direcionam muito o que esse campo está buscando ou está olhando para. E isso se reflete, né, também nos indicadores que são gerados. Aí, eu, né, comento que hoje, assim, essa preocupação com a imagem pública da ciência, ela é cada vez maior, né? E isso, sim, a gente pode encontrar várias justificativas para esse interesse maior em se conhecer essa imagem pública da ciência, né? Por exemplo, a gente sabe que ciência hoje é parte da nossa cultura e ela vai influenciar a nossa visão de mundo. Então, conhecer as opiniões, os estudos sobre ciência, ela é importante também para compreender como que a nossa sociedade se organiza e se posiciona né, frente a vários temas. Então, tem sido aí foco de vários estudos, né? Esses dados sobre percepção, esses estudos de percepção pública sobre ciência e tecnologia, eles têm embasado vários outros estudos. A gente pode falar também que, né, essa compreensão da ciência e tecnologia, então você tem uma população que se interessa, que se informa, ela é importante porque hoje as pessoas querem opinar sobre temas complexos, né? Então, a gente percebe também nesses estudos uma vontade da população de maior participação nas decisões. Então, por isso também é importante a gente compreender, né, como que esses mecanismos são acionados. E a percepção sobre temas da ciência pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso de iniciativas diversas. E eu acho que isso daí, especialmente, é muito importante. A gente, né, viveu agora recentemente uma pandemia e a gente passou por um momento onde várias orientações, né, foram questionadas, orientações de órgãos de saúde, da comunidade científica, e isso foi muito questionado. Então, assim, esses estudos, né, você compreender como que as pessoas estão percebendo aplicações da ciência ou temas da ciência, pode ajudar na elaboração de políticas públicas mais eficazes, né? Principalmente nessas situações onde as ações dependem de um engajamento da população, de uma aderência da população. Ela travou para Ela mim ou congelou. travou para todos? Peraí que eu vou ver aqui o que está acontecendo. Ah, tá. É porque eu não estou Foi ouvindo. ela. Vocês estão ouvindo? Está me ouvindo, Verônica? Tá cortando um pouco, professora, mas dá para te ouvir sim. Ah, tá. Só para ter certeza que não é aqui. Não, eu acho que foi ela, que aqui ela também. Vou dar uma ligadinha para ela. Peraí.
ela caiu, né? Caiu. Precisa de ajuda? Ela estava voltando. Então tá bom. Ela já está voltando, gente. Pessoal, mil desculpas. Isso acontece, ainda bem que Poxa vida, mil desculpas. Eu, assim, não sei por que a conexão aqui costuma ser muito boa. Qualquer problema, se eu cair de novo, eu entro pelo celular e a gente continua, tá bom? tranquila, Mariana, não deixa isso te abanar, porque acontece. Não, é difícil. Eu estou aqui de novo compartilhando com vocês. Deixa eu ampliar a tela aqui. Pronto. Então, eu estava falando, né, que uma consequência dessa preocupação crescente com as opiniões, né, uma consequência dessas pesquisas que buscam explorar essas opiniões das pessoas sobre ciência, é que a gente hoje tem indicadores, né, de percepção pública que estão sendo utilizados por vários governos para suas políticas, né, para tomada de decisão na área de ciência e tecnologia. Então, assim, a gente tem aqui são alguns exemplos. No Brasil, a gente tem também indicadores de percepção pública. O Estado de São Paulo, ele é exemplar nesse sentido, que ele vem monitorando isso há algum tempo, e esses indicadores, como eles são usados hoje, né, eles ajudam a pensar estratégias melhores para conversar com a população, permitem acompanhar como oscila a opinião das pessoas sobre alguns temas, né, que são considerados estratégicos, enfim. Hoje dá para fazer muita coisa com isso, porque é uma série temporal muito longa. Né, desde 70, né, esses estudos eles são feitos de forma regular nos Estados Unidos e na Europa, e nas últimas décadas a gente tem praticamente, eu não vou falar todos, mas a gente tem muitos países da América Latina, da Europa, da Ásia, fazendo também trabalhos, né, pesquisas de percepção pública de forma a indicadores que permitem, inclusive, uma comparação, né, comparação internacional. Aqui, por exemplo, é um gráfico que fala sobre visões, né, uma visão positiva sobre a ciência e tecnologia. Então, você vê que Brasil, majoritariamente, né, apresenta uma visão, as pessoas, né, a população brasileira apresenta uma visão que é muito positiva sobre a ciência e tecnologia, que é só um exemplo. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a realizar pesquisas de percepção pública, né, esses grandes surveys nacionais. O primeiro é de 1987, e é muito interessante, porque é de uma época aí onde estava, né, a Constituição aí estava sendo ainda discutida para sair, então essa pesquisa ela também tinha esse objetivo de trazer insumos, né, para essa discussão no Congresso, e foi uma pesquisa lá que né, foi feita com uma população urbana, 18 anos ou mais, representativa, né, da população nacional, e na época se inspirou em um trabalho similar que tinha sido feito na Inglaterra pelo Instituto Gallup há pouco tempo. Ela traz, né, informações básicas sobre interesse, etc., e o interessante é que depois de um salto, né, a gente tem um período aí longo sem nenhum trabalho, em 2006 esses trabalhos são retomados. Então, né, a partir de então, a gente tem pesquisas que são periódicas, que mantêm uma periodicidade. Tem uma pesquisa brasileira em 2006, depois em 2010, depois em 2015, depois em 2019. Todas elas mantêm uma certa similaridade entre si, no sentido que existem algumas perguntas que se mantêm
ao longo desse tempo, né? São perguntas consideradas aí de um núcleo duro que permite essa comparação ao longo do tempo, e à medida, né, que os interesses de pesquisa vão se alterando, novas perguntas vão sendo acrescentadas. Aí, só de curiosidade, né, depois de 2029, 2023, então, foi realizada a sexta, né, sexta pesquisa no ano passado, os resultados devem ser divulgados agora. A previsão é a divulgação agora em abril, não sei se vai ser em abril, mas com certeza nesse primeiro semestre. Então, essa regularidade também é muito importante, né? Quando a gente, porque aí a gente consegue acompanhar realmente como que as mudanças estão acontecendo e quais as tendências. Esse de 2023 está todo mundo ansioso para conhecer, porque a gente vai pegar o período pós-pandemia, né? A gente teve ali 2019, um período pré-pandemia, agora a gente vai comparar para ver se houve alguma mudança. A gente teve muitas ações de comunicação da ciência durante a pandemia, então a expectativa é que alguma coisa tenha se alterado. Vamos ver. Além dessas pesquisas nacionais, a gente tem outros estudos, né? Temos muitos estudos de percepção focados em grupos específicos. A Unicamp, né? Tem um grupo da Unicamp que é especialista nisso também, então, com professores, com agricultores, né? A gente tem investigações específicas e a gente tem também investigações sobre temas específicos. Essa daqui que eu trouxe como exemplo, eu vou destacar porque eu vou usar os dados dela, é uma pesquisa que foi conduzida pelo INCT de Comunicação Pública da Ciência. Aí, no caso, era percepção sobre ciência como um todo, mas focada nos jovens brasileiros. Então, ela também, né, ela foca ali na faixa etária de 15 a 24 anos, entrevistas em domicílio. Foi uma pesquisa muito interessante, eu participei dela e a gente também já fez a segunda rodada, vai sair agora. Eu estava, inclusive, mexendo com os dados dessa pesquisa antes de entrar aqui na nossa reunião. Tem muita coisa interessante, assim, pensando nessa questão da pós-pandemia, né? A gente vai apresentar em maio os resultados desse trabalho. E aqui é um outro trabalho que também, né, quem tem interesse em conhecer mais, eu sugiro consultar, que é um trabalho também do INCT, Comunicação Pública da Ciência, focado no tema, né, o tema confiança na ciência. A anterior era focada num grupo, um público específico, e essa é focada num tema específico. E a gente estava querendo entender, né, o que aconteceu com a confiança na ciência durante a pandemia. Então, é um trabalho também muito bacana, a gente divulgou em 2022, estava ainda naquele período ali, né, a pandemia já estava começando a situação um pouquinho melhor, porque a gente já tinha vacinas, mas deu para pegar muita coisa também sobre confiança, o que estava motivando, né, essas oscilações relacionadas à confiança na ciência e nos cientistas. E assim, eu falei com vocês, né, desses dados que a gente tem no Brasil, são quase 40 anos de dados. Então, vou mostrar aqui um pouquinho o que a gente consegue perceber analisando esses dados, né, de quase 40 anos aí de histórico. Como eu disse, tem algumas perguntas, né, que elas aparecem em todos esses surveys, então a gente consegue comparar. Então, por exemplo, uma primeira coisa que a gente vê é que o interesse, né, da população, o interesse declarado sobre ciência e tecnologia, ele é grande. O Brasil, gente, de forma geral, ele tem uma visão muito positiva sobre ciência e tecnologia, uma percepção majoritariamente positiva. E aqui a gente vê um interesse lá, o interesse ele cresceu, né, desde a primeira edição e se mantém ali acima dos 80%. Então, né, a princípio é um tema que a população gosta e vê como positivo. Da mesma forma, lá também para mostrar essa percepção positiva, aqui são dados, né, que começam em 2006, mas é quando a gente pergunta assim sobre benefícios e malefícios, o verdinho, né, esse daqui, são as pessoas que enxergam só benefícios ou mais benefícios do que malefícios em relação à aplicação da ciência. Então, lá, é uma visão muito positiva realmente que se mantém ao longo do tempo. Por outro lado, uma coisa que a gente vê, né, é que ainda é muito baixa a porcentagem de entrevistados que lembram o nome de um cientista brasileiro. Depois eu vou comentar sobre isso num outro slide lá na frente, mas, assim, tem várias, né, várias questões envolvidas aqui, a gente faz
a gente gera muitos debates a partir desse dado, porque entra na questão também de quem que é esse cientista, né? Porque hoje, por exemplo, o professor universitário, ele não é cientista, então tem várias discussões envolvidas, mas o fato é que as pessoas não conseguem se lembrar, quando questionadas, do nome de um cientista. Essa pesquisa de 2019 aqui, ela foi até surpreendente, porque, na verdade, um dos nomes que mais apareceram, assim, a gente sempre tem, né, aqueles nomes que são mais lembrados, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, mas essa de 2019 apareceu muito o nome do ministro astronauta, e era ministro astronauta, o primeiro astronauta brasileiro, o brasileiro que foi para a Lua, enfim, mas é aquilo, né, que a gente vê também como que um trabalho de comunicação, de visibilidade, ele faz com que as pessoas, né, fiquem com aquilo ali na cabeça. E na época o ministro ele soube aproveitar disso muito bem. Um outro dado interessante para a gente é isso, assim, e ao longo do tempo a imagem, né, dos cientistas e sobre a percepção sobre a motivação dos cientistas para realizar seu trabalho também é positiva. Você vê assim que quando a gente pergunta para você, o cientista, quem é o cientista? A maioria das pessoas responde que são pessoas inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade. E é bom, assim, porque com o tempo também, né, esse último tracinho azul aqui é 2019, cresceu um pouco também as visões, aliás, cresceu não, diminuiu as visões muito estereotipadas. Por exemplo, no início, lá em 87, pessoas que trabalham muito sem querer ficar ricas. Não, essa percepção dos cientistas diminuiu, né? O cientista pode também ter ambições, não tem problema, mas, enfim, é interessante perceber como que, né, tem essa oscilação aí sobre esse personagem. Agora, aqui também é preocupante, né, quando a gente vê aqui pessoas que se interessam por temas distantes da realidade das pessoas. Então, há um problema aí da gente trazer a ciência para mais perto, né, da sociedade. Os entrevistados ainda não conseguem enxergar o cientista como aquela pessoa que está trabalhando para gerar conhecimento que vai impactar de alguma forma a vida deles. Então, tem um problema aí de conexão que a gente ainda precisa olhar. Agora, né, eu dei alguns dados, mas algo que eu destaco também que eu acho que é muito relevante é a gente pensar que todas essas percepções, né, ao longo desses 40 anos, a gente percebe uma grande desigualdade, sabe? Uma grande desigualdade. As desigualdades, né, e aí nas suas variadas formas, são um tema que eu acho muito importante para o Brasil e para a nossa região, né? A gente convive diariamente com desigualdades, e aí em todos os sentidos, econômica, de acesso, informativa. Então, a gente precisa olhar para isso quando a gente, né, trabalha também com ciência e tecnologia. Aqui, por exemplo, quando a gente foca naqueles dados sobre interesse em CT, que eu falei que é um interesse alto e que cresceu ao longo do tempo, ele cresceu, mas ele cresce principalmente entre aquelas pessoas que possuem ensino superior completo, né? Então, assim, a gente vê que escolaridade, ela influencia, a renda também influencia. Esse outro gráfico aqui é sobre o percentual de entrevistados que declaram ter visitado um desses espaços de ciência ou atividade de ciência no último ano. Então, assim, apesar, né, a gente até, esse dado é até um pouco triste, porque em 2019 há uma queda, né, na participação e na visita a todos esses espaços que incluem aí biblioteca, museu de ciência, museu de artes, mas eu destaco principalmente como que renda é uma variável que influencia nessa visitação, né, não estou falando nada muito fora do que vocês esperariam, mas é algo que a gente precisa pensar, né? Então, essa desigualdade de acesso, ela vai influenciar na visão e na confiança que as pessoas depositam na ciência. A gente está aí, né, pensando muito ainda sobre os efeitos da desinformação. Essa desigualdade informacional, ela também é um problema quando a gente fala de ciência e tecnologia, porque a gente vê que as pessoas com condições piores, entre aspas, aí eu estou falando de condição econômica, socioeconômica, elas ficaram mais vulneráveis às estratégias de desinformação nesse período da pandemia, gerando aí prejuízos diversos, né, desde queda nas taxas de vacinação, desconfiança, etc. Então, eu acho que esses dados eles são úteis também para a gente pensar, né,
nessas questões e como lidar com essas questões quando a gente vai tratar aí das nossas ações de comunicação da ciência, de educação em ciência, quem que está ficando de fora, né? Quem que são essas pessoas aqui que não estão incluídas ou que, né, não estão sendo alcançadas pelo que a gente está fazendo. Eu acrescentei esse tópico aqui da ciência de fazer perguntas, porque eu imaginei que talvez vocês, como estudantes de pós-graduação, possam se interessar, porque eu estou falando aqui dos questionários, mas cada vez mais, né, esses questionários que a gente utiliza nas nossas pesquisas como um todo, não só nessas, são instrumentos muito sólidos do ponto de vista científico, o que significa que envolve, assim, muito estudo, compreender, né, os possíveis vieses, compreender o que a gente está coletando, né, quando a gente faz uma pesquisa baseada em survey. Eu vou passar rapidinho, é que eu estou preocupada com o tempo, tá, Cibele? Eu tenho mais ou menos 1 hora, não é isso, para conversar? Até que horas que a gente vai aqui? A gente fica até às 6, Vanessa. Você pode Ah, falar não, então, até umas 5, assim aí a gente tem um tempo para fazer perguntas. tá, então eu vou pôr aqui até umas 5 ideias, assim, no máximo. Então, beleza, estou com um tempo bom, ótimo. Então, assim, né, eu acho que é interessante para vocês conhecerem um pouco, né, desse estudo por trás, porque talvez seja interessante para vocês aplicarem também nos seus trabalhos, nas suas pesquisas. Vou falar especificamente, né, das pesquisas de percepção pública e vou chegar depois na construção do questionário. Mas essa daqui é uma figurinha que eu roubei, tá? O professor Polino e o professor Castelfranco usam muito essa figurinha, mas assim, né, as pesquisas de percepção, esse campo de estudos, ele começa muito incentivado por esse desenho aí, né, da ideia de que as pessoas, quando elas não compreendem a ciência, elas vão ter medo, mas esse medo leva também, né, é impulsionado aí por uma ignorância que vai levar a uma rejeição da área. Então, parte disso para a gente chegar, né, em algo mais estruturado que, na verdade, vai contra essa relação direta e vai tentar pensar a percepção como resultado, né, de uma combinação entre conhecimento, interesse e atitudes. Então, quando a gente está trabalhando com a percepção da ciência, esse é o nosso ponto de partida, né? Pensando principalmente assim, nos questionários, nos surveys, a gente precisa dessas variáveis para poder chegar a algum tipo de conclusão ou algum tipo de consideração a respeito do tema. Conhecimento, né? O que é conhecimento? São as variáveis que vão examinar a compreensão de conceitos científicos, né? Ou conhecimento sobre a natureza, a investigação científica. E aí a gente tem perguntas desse tipo, né? Falso ou verdadeiro, que aí você coloca, tipo, pequenas afirmações, né? Antibióticos eliminam vírus, falso ou verdadeiro, e aí você faz ali um score para saber como que a pessoa está em termos de conhecimento, né, sobre temas considerados relevantes. Assim, gente, super problemático, tá? Essa parte de conhecimento a gente tem que ter muito cuidado na análise dela, porque essas perguntas, assim, muitas vezes, né, a gente vê isso nos estudos, elas não medem exatamente conhecimento. Muitas vezes elas vão medir ali religião, né, ou mesmo uma posição sobre a ciência, ou o que a ciência deveria ser. Então, assim, o importante, né, dessas perguntas de conhecimento é a gente tentar compreender o tipo de assunto que está circulando, o tipo de assunto que as pessoas estão dominando, que está na esfera, que está saliente. É assim que a gente usa nas pesquisas que a gente tem realizado, né, pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, lá pelo INCT Comunicação Pública da Ciência. Mas é importante a gente saber, né, existe esse questionamento, mas elas são importantes para, no final, a gente ter esse mapa completo aí para analisar a percepção. A gente tem também um bloco que são as variáveis de interesse, né, que aí a gente vai analisar a atenção a temas relacionados à ciência e tecnologia, o sentimento de quanto que a pessoa se sente informado, hábitos de
hábitos culturais, né, consumo de informação. Então, aqui são algumas perguntas típicas, né? Frequência com que você lê sobre o tema, onde que você lê sobre o tema, o quanto você se sente informado. São perguntas que também vão ajudar a gente a montar, né, esse quadro. E, finalmente, a gente tem essa dimensão de atitude, né, que é essa tríade aí que é muito importante. Ela entra, né, ela se torna mais relevante a partir de 80, que é aquele relatório Bodmer que eu falei com vocês, e é uma matriz aí que vai permitir uma análise de percepção de riscos, benefícios, promessas, reservas, imagem do cientista. A gente tem esses exemplos, né? Se, na sua opinião, a ciência traz mais malefício ou benefício, qual descrição corresponde à imagem que você faz de um cientista, e por aí vai. O interessante, né, é assim, a gente tentar ler, assim, esses dados que eles voltam para a gente pode ler como performance, como comparação, mas para a gente o mais interessante é pensar como que isso se estrutura ou o que leva a esses dados, sabe? Tentar colocar isso nesse mapa mais amplo. Eu trouxe mais 2 exemplos, porque, de acordo com o interesse da equipe de pesquisa, você pode ir adicionando, né, novas variáveis e novos blocos. Esse daqui é na pesquisa de jovens que eu comentei, né, que a gente fez em 2019, nós trouxemos 2 dimensões, uma associada a crenças e a valores, para entender como isso influenciava, né, no conhecimento, no interesse, nas atitudes, e outra relacionada à desinformação, que a gente estava buscando entender como que, né, esses jovens lidavam aí com as notícias falsas, com a checagem de informações. Aqui é na outra pesquisa sobre confiança, aí o foco, né, o interesse já era outro, então, além de conhecimento, interesse e atitudes, trouxemos também perguntas que buscavam avaliar valores, objetividade, né, se os cientistas, se eles estão sujeitos a interesses externos, se eles possuem viés nas suas decisões, e perícia técnica relacionada à competência. Então, assim, é só para mostrar, né, que isso vai se adequando, né, essas perguntas, de acordo com o interesse da equipe de pesquisa. E, né, igual eu falei com vocês, né, o que significa a gente coletar esses dados, isso é uma frase que é importante, lembrando sempre que a gente não coleta dados, a gente está construindo dados, né, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o questionário, a gente tem que estar muito atento, né, aos efeitos nas respostas, como essa construção ela pode influenciar esses dados, e que os dados eles não estão dados, né? Tudo isso vai afetar o que volta para a gente para análise depois. Então, assim, é aqui que eu entro falar um pouquinho da construção desse instrumento, que eu acho que aí realmente pode ser relevante para vocês, né, numa futura pesquisa, ou quando vocês estiverem lendo o resultado de algum trabalho que utilizou essa metodologia. Como eu disse, assim, o questionário, né, o survey, ele é uma ferramenta muito utilizada, assim, principalmente, né, na área das pesquisas sociais. E para garantir, né, essa para garantir que ele traga respostas confiáveis, né, aquela base científica, existem vários estudos que vêm testando, assim, o que influencia, o que é problema, como que a gente deve tratar esse instrumento. Aí eu trouxe aqui só de curiosidade, por exemplo, quando eu falo de efeito nas respostas, eu estou falando de respostas que podem ser influenciadas por situações, né, presentes ali naquele momento daquela entrevista ou naquele questionário em específico. Então, a gente sabe hoje que a ordem das perguntas pode afetar a resposta que você vai dar, o uso de algumas palavras, ela pode também, né, esse uso afeta também a resposta que o entrevistado vai te dar. Aqui, esse exemplo, ele está mostrando justamente isso. Olha lá, que o uso de uma palavra ou outra vai alterar o seu dado, o dado que você, né, vai coletar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, houve esse experimento aqui, que eles perguntam, né, para um grupo
se você acha que os Estados Unidos deveriam não permitir discursos públicos, e para outro grupo, se eles deveriam proibir. E a gente vê o efeito da palavra proibir em cima das respostas, que proibir, independente do que seja, é algo muito mais pesado. Então, né, provavelmente teve uma rejeição maior. Aqui são outros estudos, né, que mostram como essa resposta nas perguntas do survey, eles seguem uma lógica aí de conversação. Então, quando você faz a pergunta, primeiro, né, o entrevistado ele vai tentar interpretar a questão, né, é aquela coisa, você gosta de manga? Essa manga é a manga da camisa, é a manga, a fruta, então tem essa questão da interpretação. Aí ele vai buscar na memória essa informação, então a gente chama atenção para os marcos temporais, né, que têm que ser adequados. Então, por exemplo, quantos copos de cerveja você bebeu no ano passado? Você não consegue uma resposta confiável para isso, porque o tempo é muito distante, então você tem que pensar nisso também. É, questões que fazem referência à infância, elas são problemáticas, porque você faz um esforço maior de buscar na memória. Depois você formata essa resposta, você vai adequar, né, o que você quer dizer às opções que estão ali, e a gente edita a resposta de acordo com a situação. Então, isso também é algo que a gente tem que estar sempre atento, né? Porque existem questões que têm respostas socialmente desejáveis. As próprias questões sobre ciência, a gente tem essa discussão, porque ciência é algo visto como positivo e benéfico. Então, é muito difícil uma pessoa, a princípio, falar que não gosta de ciência, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta também na hora que a gente for analisar os nossos dados. Passei rapidinho, era mais para dar uma pincelada para vocês, assim, nesses estudos e nessa tentativa, né, de tornar os surveys ferramentas confiáveis e precisas nas investigações, e agora eu vou entrar um pouquinho nessa análise, assim, desses dados e dessas informações que a gente coleta, pensando em como que a gente pode usar isso como um insumo, né, para as nossas ações, para os nossos projetos, enfim, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar desses trabalhos. Por exemplo, né? De cara, que eu acho que é talvez assim o mais valioso, compreender melhor os nossos públicos. Na comunicação, a gente fala muito sobre isso, eu não sei se tanto na educação em ciência, mas eu acho que é algo que é valioso para vocês também. A gente não está falando, né? A gente não lida com um público que ele é homogêneo ou que ele é muito semelhante nos seus desejos, nas suas demandas. A gente lida com públicos diversos, né? E que são diversos também nas suas demandas, nas suas necessidades. Por isso, quanto mais a gente tiver informações e souber, né, a respeito desse público, melhor serão as nossas ações, as nossas estratégias, né, maior será a nossa chance de sucesso aí nos projetos traçados. Então, assim, a primeira coisa é a gente compreender, né, a relação dos nossos públicos, da nossa sociedade, dos brasileiros e brasileiras com a ciência, nas suas diferentes, né, possibilidades aí. Então, assim, eu já tinha falado, né, que o interesse é grande, tanto de mulheres quanto de homens, em quase todos os grupos sociais, e aí existe um grande otimismo em relação à área. Aí tá repetindo aquele gráfico que eu já mostrei. Mas as pesquisas mostram também que existe uma postura crítica e preocupada em relação à ciência. Então, os dados mostram que existe um grande desejo, por exemplo, de participação social, que as pessoas querem ser ouvidas nas decisões sobre ciência e tecnologia. A gente vê, com o passar do tempo, que aquela porcentagem dos porque o professor Yuri Castelfranc chama de naive believers, aquelas pessoas que acreditam, que são muito otimistas com relação à ciência, essa porcentagem cai. Aquela porcentagem que só vê benefício, não, a ciência ela é boa, ela traz resultados, mas ela também traz problemas. Então, essas percepções, elas são importantes para quando a gente for pensar em ações de ciência, ou seja, não
cola mais você simplesmente falar, olha, faça isso porque a ciência falou que é bom. Não, as pessoas querem compreender, elas querem participar e elas têm o direito de questionar. A gente tem que estar preparada para dar essas respostas. Esse é um dado legal, assim, também, se a gente pensar, né? Onde que as pessoas estão se informando sobre ciência e tecnologia? E, assim, é impressionante, esse dado aqui é de 2019, então, né, a gente vai ter agora o dado de 2023, 2024. As pessoas estão se informando sobre ciência e tecnologia na internet, nas redes sociais, gente. A gente precisa entender isso. E é o ambiente onde circula desinformação, né, onde a gente tem os discursos de ódio, onde a gente tem esses projetos de descrédito das instituições. Então, isso é muito importante para a gente entender também, porque não adianta, né? Não estou falando que não é para fazer, acho muito importante a gente continuar cavando espaço nos jornais, na grande mídia, tudo isso faz parte. Mas a gente tem que estar presente nesses lugares para falar sobre ciência e tecnologia também. Não adianta ignorar isso, né? Então, é importante levar isso em conta. Aqui, a gente está falando daquela pesquisa focada no público jovem, é um pouquinho disso também, onde que as pessoas acessam as informações sobre ciência e tecnologia. E aí, quando a gente fala de jovens, assim, isso salta ainda mais aos olhos. Eu disse para vocês que eu estava analisando agora os dados da pesquisa de 2024. Eu trouxe aqui um spoiler, né? Onde que as pessoas buscam informações sobre ciência e tecnologia? Os jovens, 2023 e 2024. 80%, mais de 80% nas redes sociais. Jornal e revista está lá embaixo. Assim, e a gente colocou jornais e revistas impressas ou online. Então, eles poderiam estar na rede também para ler esse conteúdo jornalístico. Não, eles estão nas redes sociais buscando informações sobre ciência e tecnologia. Aqui, quando a gente vê as redes mais acessadas, esse dado aqui na tela é de 2019, naquela época lá a gente tinha o Google em primeiro lugar, depois o YouTube, depois o WhatsApp. Agora, a pesquisa de 2024, o Google continua lá em cima, mas o Instagram, ele deu um pulo, ele foi para o segundo lugar. E aí também, a gente, né, na comunicação estuda isso, como que o Instagram, ele chegou para ficar aqui no Brasil, ele tem crescido muito. Né? O WhatsApp, ele caiu um pouquinho, mas continua também junto com o YouTube lá no topo. Ou seja, né, WhatsApp, YouTube, canais onde a gente tem ainda muita circulação de desinformação. Esses jovens, eles estão consumindo conteúdos que estão ali misturados, né? Então, de novo, a gente precisa prestar atenção nisso para entender qual que é a realidade, com o que esse grupo está lidando no dia a dia, para a gente poder pensar as nossas ações. Esse dado eu acho ele muito bacana, também é da pesquisa de jovens, mas né, vocês estão trabalhando aí com educação em ciência. E a professora Sibeli estava até contando que está pensando em como, né, introduzir esse tipo de discussão na formação dos professores, etc. Olha que interessante, assim, esse é um dado que pode, né, talvez mostrar a importância da gente ter essa discussão. Aqui é como que os jovens percebem, né, os cientistas, mas aí a gente pegou 3 estereótipos, assim, para realmente marcar essa diferença. Então, a gente tem o vermelhinho, um pesquisador da área de saúde, né, que estuda a cura do câncer. Esse azul clarinho aqui é o que estuda o universo, então, bem aquele estereótipo da área das exatas, e o azulzinho Vanessa, aqui. perdão, não, só para ter. O vermelhinho são os que estudam o universo, pelo menos na legenda, Obrigada. tá? A legenda está coberta, eu estou chutando. Obrigada, Ó, Verônica. vermelhinho estuda o universo, azul escuro estuda o fenômeno social Da da pobreza, estou pobreza, enxergando bem aqui. E o azulzinho claro, a câncer, cura do câncer. tá jóia. Obrigada, estava escondido aqui, eu achei que eu estava chutando certo. Mas, assim, muito interessante, né? Assim, ai, desculpa, gente. Por exemplo, a gente vê, né, que todos eles são considerados muito inteligentes, têm um trabalho interessante, isso é bom também. A pesquisa científica é vista como um trabalho interessante. Mas aí a gente começa a ver, né, Tem as muito diferenças. X, Vanessa? Oi? A avaliação aqui é temporal? Não, não é temporal, não. É porque aqui são as perguntas. Eles são muito inteligentes? Sim, todos eles. O que estuda
cura do câncer, universo, fenômeno social. Eles passam muito tempo sozinhos? Aí, o que estuda o fenômeno social, não, né? Tem sentido. O que estuda o universo, parece que sim, é o que fica mais sozinho. Mas eu acho interessante isso daqui, olha, esse dado aqui, são mulheres, sabe? Então, quer dizer, aqueles que estudam o fenômeno do universo, STEM, né, matemáticas exatas, as mulheres ainda não são, né, percebidas dentro desse campo. E aí a gente tem esses diversos programas hoje que tentam atrair, isso tem sentido, porque você vê que no imaginário não é um campo para meninas cientistas. Então, quando eu falo de insumos para políticas públicas, esse tipo de informação, ele ajuda a gente a direcionar. O que a gente tem que trabalhar? O que a gente tem que trabalhar com essas pessoas? Mesmo que, olha, não acreditam em Deus, né? Os que estudam o universo. A gente precisa mostrar que religião não é contrária à ciência, porque senão a gente perde também uma parcela da população. Não é contrária, né? Então, assim, eu acho que isso direciona nossas discussões, direciona algumas políticas. Então, são dados valiosos para a gente pensar, né? O que a gente pode atuar aí nos próximos anos. Essas pesquisas aqui, elas todas estão online, tá, gente? Depois, se vocês tiverem interesse, eu passo para a Cibele os links e vocês podem brincar, podem explorar, tem muita coisa bacana. Eu estou fazendo algumas pinceladas, estou pegando alguns dados apenas. Aqui eu falei, né, dos hábitos científico-culturais, isso também, assim, é algo que faz sentido, né, a gente falando do público jovem, que o espaço mais acessado por esse público é a biblioteca. Mas esse tipo de dado mostra também oportunidades, porque muitas vezes a gente trabalha com ações de ciência e tecnologia. Deixa eu achar onde é que está aqui a exposição de artes, jardim zoológico, museu de arte. Ai, gente, cadê o Museu de Ciência e Tecnologia? Bom, enfim, o que eu quero dizer é que às vezes a gente fica muito focado nas ações, né, de divulgação da ciência ou de educação científica, nos espaços, a gente chama de espaços não formais, mas ainda assim é um museu de ciência, é um espaço da ciência. Agora a gente tem que ver onde que esses públicos estão frequentando, então a gente pode levar essas ações para espaços alternativos, por exemplo, o Jardim Botânico ou o Parque Ambiental, que são espaços muito visitados pela população brasileira, não só pelos jovens. Bibliotecas, né, pensar programações para a biblioteca, então, assim, realmente tentar ir até os nossos públicos de interesse, ao invés de esperar que eles venham até nós para consumir aquelas atividades nos locais onde a gente acha que são mais adequados. Então, também algo para a gente pensar, né, quando a gente está trabalhando com isso. Aqui, porque esse dado é também pesquisa de jovens, é sobre carreira, né? A gente fica na dúvida, assim, se a carreira, qual que é o problema, né? Por que a gente tem poucas pessoas, poucos jovens optando pela carreira científica? E aí é aquela comparação, a gente vê que é uma carreira considerada muito atrativa, né? Quase metade dos entrevistados acham muito atrativa, e se a gente soma com atrativa, isso vai lá para cima. Então, é algo que a princípio é interessante, mas muito difícil de alcançar. E aí, essa dificuldade aqui, a gente, né, nessa próxima edição, a gente até elaborou um pouco mais para entender por que é muito difícil de alcançar. A gente está falando do quê? A gente está falando de esforço pessoal, a gente está falando de remuneração, reconhecimento social. Então, assim, a gente vai ter mais dados para trabalhar com isso daqui, com essa nova edição da pesquisa. Eu falei lá atrás sobre as pessoas que conseguem se lembrar do nome de algum cientista, né? Esse gráfico aqui, ele está comparando ano a ano, né, desde 2006, as pessoas que dizem lembrar do nome de algum cientista, que é essa linha aqui, rosinha, e o nome de uma instituição que se dedica a fazer pesquisa científica, aqui, nessa linha azul. Esses dados aqui são da pesquisa Aquela Confiança na Ciência. E o que a gente percebe, né, tá claro, é o salto que a gente teve em 2022, durante a pandemia, de conhecimento, né, sobre instituições, você conseguir mencionar uma instituição. Aqui,
é uma nuvem de palavras que mostra um pouquinho, né, quais instituições são lembradas, e aí não é surpresa a gente ver ali em destaque o Butantan, a Fiocruz, a USP, a Unicamp, né, as universidades, mas principalmente o Butantan e a Fiocruz, que foram instituições que fizeram muito trabalho de comunicação durante a pandemia. E aí, o que eu quero comentar com esses 2 slides é a importância da gente ter, né, aí é mais voltado mesmo para a comunicação da ciência, mas é importante da gente ter programas estruturados, planejados, ações de comunicação que são bem planejadas, né, e como que elas produzem efeito. E eu acho que isso é um recado importante para as instituições e para as agências de financiamento, porque as instituições, né, quando se investe, né, de uma forma bem planejada, profissional, estratégica na comunicação, você colhe os resultados. Hoje a gente tem uma preocupação enorme, assim, das instituições em como que elas vão fazer, como que elas vão fazer para reconstruir essa confiança, né, das pessoas, como que elas se aproximam dos seus públicos, como que elas lidam com essa desinformação que muitas vezes, né, ataca o próprio trabalho que elas desenvolvem. Então, assim, a importância da gente considerar, né, a comunicação da ciência como algo estratégico também, e não algo pontual, que a gente vai fazer ali nas horas vagas, a gente vai fazer como voluntário, a gente vai fazer quando tiver uma crise. Como eu disse, né, a gente vai ter agora os dados de 2024. Eu estou muito curiosa para ver como que a gente vai, né, tá também nessa variável específica aqui, se a gente vai continuar tendo um número grande de pessoas, né, que declaram conhecer, se vai aparecer coisa nova aqui nessa nuvem de palavras, mas enfim, são dados importantes também, né, principalmente para gestores. Eu falei isso até aqui na FAPEMIG, com numa palestra que o meu chefe estava presente, né, da importância também dessas agências terem chamadas regulares para apoiar projetos de comunicação da ciência, projetos de extensão, projetos de educação científica, enfim. Vamos ver. Esse dado aqui também, aí eu já vou entrar numa outra discussão que ela está muito ligada a contexto e valores, né? Lá no comecinho eu falei com vocês o tanto que as nossas percepções são marcadas ou direcionadas pelas nossas histórias de vida, né, pelos grupos aos quais a gente pertence, e os nossos estudos têm mostrado cada vez mais assim que esse contexto e esses valores, eles importam quando a gente está falando sobre atitudes relacionadas à ciência. A gente sempre tende a culpar muito o conhecimento ou a falta do conhecimento por percepções negativas ou que demonstram uma maior cautela, receio, né, uma percepção de risco maior. E sim, há um efeito, né? Quem conhece mais, lê mais, tem uma escolaridade maior, tende a ter visão positiva mesmo. Mas o conhecimento, ele não é a história toda. Ele é só um pedacinho dessa história aí, quando a gente está falando de atitudes sobre ciência. Aqui, por exemplo, são dados relacionados ao local de moradia. Nessa pesquisa de 2022, quando a gente separa, né, as pessoas que dizem confiar na ciência ou no cientista por região, é muito interessante a gente perceber, por exemplo, olha no Centro-Oeste, metade dos entrevistados daquela região, né, que moram naquela região, não confiam na ciência e nem nos cientistas. Então, assim, as outras regiões no Brasil mais ou menos têm um padrão semelhante, o Centro-Oeste se destaca. Então, é importante a gente pensar isso, porque as campanhas que a gente faz nacionais, elas não vão ser recebidas da mesma forma. Propostas de comunicação da ciência naquela região talvez tenham que olhar para outros elementos que não estão sendo observados. O norte é um caso interessantíssimo lá. A gente tem um padrão ali que, né, tem uma porcentagem que se assemelha ao resto do Brasil em relação a não confiar na ciência. Agora, a não confiança nos cientistas, ela se destaca, é muito grande. O norte a gente ainda pensa, né? O norte, a Amazônia tem muita história, assim, de cientistas que vão lá, pegam espécimes, plantas e levam para estudar fora.
Pode ser, mas olha que interessante, como que isso é importante, né? E assim, a gente precisa de muito estudo ainda, porque esses dados, eles não mostram para a gente o porquê, né? Eles dão pistas, a gente consegue fazer algumas relações, mas eles não dão clareza, assim, para a gente entender qual que é o problema. A gente, né, falado muito da questão dos negacionismos, da desinformação, e, de novo, é o mesmo ponto, assim, é, a gente vê que o, o conhecimento, né, quando a gente está pensando nesses temas que são mais frequentemente, né, associados a teorias da conspiração, a negacionismo, a mudanças climáticas, o próximo slide é sobre vacina, analisando esses dados, né, principalmente esses dados de percepção, e assim, são estudos que a gente, né, encontra resultados semelhantes em outros países, de novo, a gente vê que o conhecimento, ele é só uma parte da história. Então, lá, a baixa familiaridade sobre noções de ciência, renda, influenciam sim, mas negacionismo climático está muito associado também a valores, principalmente valores liberais na economia e conservadores na moral. Então, assim, né, isso nos Estados Unidos é um pouquinho parecido, né, a quem acha que o governo não deve intervir na economia, né, e tal, tende a expressar opiniões que estão mais para o lado do negacionismo climático. E isso é importante da gente atender, porque não vai ser com informação que a gente vai conseguir mudar a opinião dessas pessoas, porque não é um problema de informação. Acho que, na verdade, hoje, assim, é muito difícil a gente ter na informação a solução para os problemas, porque a gente tem até informação demais, né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Lá no caso da hesitação vacinal, né, a gente vê também que o grau de engajamento na sociedade civil e na política influencia, né, nessa hesitação. Posicionamentos econômicos, valores, a gente vê como que essas variáveis elas vão ter efeito em alguns campos da ciência. Para explicar mais ainda, né? Assim, esse é um quadro, vocês não precisam se preocupar assim muito com ele, não, mas uma tabela que está na minha tese que eu acho muito interessante porque aqui são dimensões, né? Relacionadas a atitudes sobre ciência. Então, dimensões que pegam tanto conhecimento, escolaridade, como, né, valores aí relacionados à igualdade de gênero, paridade de gênero, ideologia econômica. E a gente tem percebido, né, aqui é uma comprovação estatística de que no Brasil, igualdade de gênero ele influencia todas as atitudes relacionadas à ciência, ele influencia todas essas outras dimensões que lá no final vão resultar em algum efeito sobre a confiança na ciência. O que é a igualdade de gênero aqui? É você ter opiniões, assim, no caso, se homem e mulher, né, se eles estão disputando uma mesma vaga num emprego, o homem deve ter prioridade, ou a educação superior, o homem deve ter prioridade. Então, a gente tem uma bateria de perguntas, né, que compõem essa dimensão, e é muito interessante, assim, no caso, né, quando a percepção sobre paridade de gêneros, ela é menor, né, então as pessoas tendem a expressar aquelas opiniões que a gente chamaria de machistas, elas também expressam opiniões mais conservadoras em todas as outras dimensões. Isso é muito Brasil, gente. Assim, é uma característica nossa. E a gente precisa entender isso melhor, porque isso daí, ela tem efeito nas opiniões sobre a participação no mercado na economia, sobre participação política, sobre expectativas em relação à ciência, sobre cautela. E aí vai dar resultado lá no final, na confiança na ciência. Então, assim, tudo isso a gente consegue perceber olhando para esses dados, colocando esses dados, né, num contexto, num quadro maior, não pensando nesses dados só como performance, do tipo, tantos por cento fazem isso, tantos por cento fazem isso. Não. O mais interessante é o que está influenciando isso, o que está por trás disso. Então, tudo isso ajuda a gente a formar esse quadro maior sobre as relações das pessoas, da população com a ciência.
aqui eu trouxe algumas sugestões de leitura, assim, para quem quiser, né, depois se aprofundar. Esse campo, como eu disse, ele tem crescido muito, sabe? No Brasil, a gente tem grupos muito fortes que estão tentando estudar essas percepções, então tem muita coisa. Eu trouxe, depois eu passo isso para a professora Cibele também, eu trouxe um artigo que a gente escreveu que está mais voltado para a percepção sobre fake news, desinformação, que talvez interesse vocês. Esse outro aqui é um que faz uma análise, né, do professor Yuri, que foi meu orientador no doutorado. Ele faz uma análise longitudinal dessas opiniões dos brasileiros sobre ciência e tecnologia, é muito legal. Esse daqui é o estudo, né, o artigo que traz os resultados lá daquele estudo com jovens também, tem, né, esses dados de uma forma mais detalhada, caso vocês tenham interesse. E é isso, gente, assim, né, o que eu trouxe para vocês, para a gente pensar um pouquinho nesses estudos e como que eles podem ser interessantes para a gente nos nossos trabalhos. Aí eu fico aqui à disposição, se vocês quiserem trocar alguma ideia, conversar, agradeço de antemão aí o espaço. Bolinho, né? Café, Deixa eu parar. O café, não, gente, cafezinho, agora um bolinho para a gente bater um papo. e eu fiquei com vontade, porque eu pus a imagem e não trouxe o meu café, né, então, mas, Muito enfim. obrigada, Vanessa, pelo seminário, assim, muitas coisas interessantes e deixou a gente com bastante curiosidade aí sobre várias coisas, perguntas, mas eu acho que é legal, assim, primeiro abrir para os alunos, e aí, se ninguém falar nada, aí a gente... Se o pessoal ficar com vergonha. Eu queria abrir, então, a gente poderia abrir aqui a sessão de discussão, inclusive, se vocês quiserem abrir só a Cristiane, que está com a câmera aberta, mas se vocês também quiserem abrir as câmeras, Tem uma mão levantada, Mariana. Oi, tudo bem, professora? Achei ótima a exposição. Esse assunto me interessa bastante, eu me debrucei um pouco sobre ele na minha monografia, e aí eu estava estudando um pouco sobre se quando a gente faz divulgação científica, a gente manifesta uma ideologia da ciência, se a gente passa uma certa crença dos cientistas assim, para as pessoas tal. E aí eu analisei alguns materiais de divulgação científica, e aí, não sei bem se é uma pergunta, talvez seja mais compartilhar a minha inquietação para ver a sua visão enquanto também pessoa que está mais ligada ao jornalismo, esse tipo de coisa. Nessas análises que eu fiz durante a monografia, eu percebi que tem uma movimentação muito comum dos cientistas que fazem divulgação científica. Vou pegar uma figura para ilustrar, né? Então, não sei se todo mundo conhece o Átila. O Átila, ele ficou bem famoso, ainda mais, ele já era conhecido, ficou ainda mais conhecido durante a pandemia, né? E ele é um divulgador científico que eu acho um divulgador científico muito bom, mas acho que tem uma tendência de, assim, as pessoas, elas aparece um cientista, ele faz divulgação científica, e as pessoas se familiarizam muito com o jeito de falar, ou às vezes com o formato dos vídeos, e aí as pessoas começam a pedir, fala disso, fala daquilo, fala de tal assunto, e aí uma pessoa, você percebe de repente que uma pessoa que é formada em biologia, ela está fazendo divulgação científica de biologia, de física, de medicina, de estar cobrindo várias áreas, né? E aí, às vezes, a gente adota essa postura da pessoa que sabe, né? E aí fica o cientista fazendo divulgação científica de áreas para as quais ele não foi formado para falar, mas existe uma meio que pressão social das pessoas de se identificarem com o discurso e pedirem isso, né? Aí acho que a minha pergunta era um pouco nesse lugar assim, do a gente, quanto cientista e às vezes como divulgador, né, quando a gente está passando essa imagem da ciência adiante, quando a gente está comunicando a ciência para as outras pessoas, tem algumas certas responsabilidades que a gente tem que ter, né? E aí eu fico pensando um pouco na gente no papel de divulgador, assim, o cientista, ele é cientista de uma área, ou no momento em que você ocupa a posição do cientista, você pode falar sobre tudo, e aí quando você fala, às vezes você fala assim, eu sou física, eu vou dar uma opinião, por exemplo, sobre medicina,
Mas aí eu teria que deixar claro que a sua opinião eu estou falando como uma pessoa que Sim, não é da exatamente. área, não como uma pessoa que é cientista, porque eu sou cientista da física, eu sou cientista para tudo, né? Acaba que cientista fica quase como um termo guarda-chuva. Sim. Aí, eu não sei se deu para ficar clara a pergunta que eu estou passando, eu acho que é mais nesse sentido assim, quando a gente vai comunicar ciência, a gente tem que ter uma certa responsabilidade, e aí a pergunta talvez esteja no lugar de como que a gente se posiciona sem assumir essa postura quase que de autoridade do saber, que ela vai para várias áreas, né? Então, acho que até tudo bem, às vezes, quando você adota uma postura de autoridade, não no sentido autoritário do saber, por exemplo, para a física, mas acho que você tem que ter esse jogo de cintura de saber que não é porque você é cientista de uma área, você não é cientista de todas, né? Aí acho que é um pouco nesse sentido, se você quiser falar um pouco sobre esse tópico. Não, bacana. Eu vou fazer vários comentários, tá? Sobre esse seu comentário. Eu vi no chat que alguém perguntou, né, se o nome dele tinha sido citado na pesquisa. Foi, e isso foi muito legal também, porque é a questão da visibilidade, né? Em 2019, o Átila já estava aparecendo, tipo assim, não estava entre os mais, mas ele estava ali entre os 10 mais, e aumentou, porque é uma pessoa que realmente teve um protagonismo, né? Ele ficou muito conhecido durante a pandemia. Então, assim, só alguns comentários. Primeiro, essa questão da autoridade, né, da ciência, eu acho que é isso mesmo, assim, esse é um ponto. Muitos profissionais vão utilizar dessa credencial como uma carteirada de autoridade. Então, tipo assim, eu sou cientista, eu posso falar sobre tudo e sobre qualquer coisa, e você tem que me obedecer. Ao longo da história, a gente vê que em algumas situações essa carteirada de cientista ela até tem o seu sentido, mas no campo da divulgação científica é uma posição que a gente tem visto que ela não é mais adequada, principalmente num momento onde as pessoas estão querendo mais conversar e não receber as informações. Né? Eu acho que hoje, assim, e a gente fala muito isso, que os projetos de divulgação científica, aqueles que mais alcançam sucesso ou que trazem os melhores resultados, são aqueles que buscam ali construir pontes, e não simplesmente falar que isso está certo e isso está errado, mas buscar trazer aquela informação para um contexto, né? Trazer aquilo ali para algo que fique mais próximo das pessoas e aceitar conversar, dialogar quando houver aí algum questionamento, etc. Então, assim, eu acho que é preciso ter muito cuidado, né? Esses projetos aí, eu falando na área de divulgação, que vão se colocar, né? Aquela imagem, né? Que vão aparecer com o cientista, né? O jaleco, e é assim que funciona, é isso que tem que ser, porque a gente percebe que não funciona tão bem nesse momento que a gente vive hoje. O Átila, eu acho ele, na verdade, um exemplo muito bom de divulgação científica, porque eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem, sabe? O Átila, assim, ele é um pesquisador, né, obviamente, na área dele, biológicas, mas com o tempo ele foi se profissionalizando como um divulgador. A profissão dele passou a ser divulgador de ciência, né, e não o pesquisador daquela área tal. E eu acho que ele encontrou uma fórmula muito boa para conversar sobre as pessoas, sobre temas de ciência, que é aquela proposta, né, do Nerdologia, de você trazer cultura pop. Eu lembro de assistir uma palestra dele uma vez, onde ele fala assim que a ciência é a salada do buffet. Que assim, as pessoas comem, mas assim, não é a primeira coisa que elas vão escolher quando elas estão no buffet. Então, que a função do bom divulgador é você colocar aquela salada ali no meio, e a pessoa vai comer, às vezes, sem saber, ela vai comer ali junto com a carne, misturada no arroz, entendeu? E eu acho que ele conseguiu fazer essa mistura muito bem quando ele traz, né, elementos da cultura pop, de temas que estão aí em destaque, né, para a discussão. Eu acho, Mariana, que essa questão da responsabilidade, ela sim, com certeza, né? Então, assim, e aí eu acho que, né, quem se propõe a fazer divulgação científica tem que estar muito consciente dos seus limites, porque é isso, né? Você conhece muito bem da sua área, não necessariamente está qualificado para dar opinião para uma outra área. Mas como eu encaro a divulgação científica como uma profissão, eu acho que as pessoas elas também podem se especializar para falar sobre esses temas. E aí, o que isso significa? É você não sair falando, você estudar, você fazer uma pesquisa, você fazer entrevistas e tratar aquele tema, né,
colocar aquilo numa linguagem, dentro de um veículo, uma plataforma que vai priorizar isso ou aquilo. Então, assim, eu acho que não é problema, por exemplo, um Átila, que é um cara que estudou, que está se especializando, que conhece processos de divulgação científica, fazer um vídeo sobre física, porque ele deixa claro também quais são as limitações dele, ele fala das fontes, ele fala das pesquisas, de onde que ele tirou as informações, e aí eu acho que é isso que a gente, né, tem que cobrar, essa responsabilidade e essa ética. E, né, realmente, assim, não é sempre que a gente vai encontrar algo assim. Mas, bom, fiz vários comentários sobre o seu comentário, eu acho que é isso. Ele é um excelente Alguma no comunicador. chat, né? Pode falar, Fernando. Alô, tudo bem? Eu não achei onde colocar a mãozinha, por isso que eu solicitei pelo chat. Mas então, essa questão dessa pergunta sobre o Átila, né, e sobre a questão da divulgação científica, me fez pensar muito no meu trabalho. Eu sou professor de ciências e, assim, eu me habilitei em biologia, por exemplo. Então, tecnicamente, minha especialidade é biologia. Mas o meu trabalho demanda que eu dê aulas de física e aulas de química. Então, eu sinto que nesse aspecto dialoga muito mais com esse trabalho da divulgação, justamente no sentido de saber os limites. Quer dizer, se eu vou ensinar um conceito sobre densidade, um conceito sobre modelos atômicos, está dentro da minha atribuição, está dentro do meu trabalho. Agora, por exemplo, eu não tenho condição, por exemplo, de trabalhar aspectos mais específicos de física quântica. Não é minha especialidade, não é o que eu pesquiso. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido mesmo de trazer de mostrar as limitações e também mostrar no que você está amparado. Eu sempre gostei muito dos vídeos do Nerdologia, porque ele sempre faz questão de, no final, trazer as fontes em que ele se pautou e recomendações de leitura. Então, e outra, uma questão dessa questão da divulgação científica, eu venho sentindo que ela vem ganhando mais força, até mesmo como professor de ciências, porque, por exemplo, meus alunos frequentemente estão me trazendo vídeos do TikTok para perguntar se aquilo é daquela forma mesmo e tal. Então, parece que até uma demanda pela própria questão social que a gente está vivendo hoje, com esse acesso das redes e com a informação tão espalhada, tanto informação quanto desinformação na internet, que nos coloca. Não, eu não vou dizer como uma obrigação, não estou querendo dizer que todos os professores de ciências devem agir ou se preocupar com isso, mas eu acho que é uma coisa num horizonte de tentar entender como é que funciona essa comunicação da divulgação científica para se apropriar como ferramenta de trabalho mesmo, de poder melhorar a apresentação das aulas, melhorar esse diálogo com os alunos, justamente para propiciar que a gente não reduzir essa sensação de desconfiança com relação à ciência, né? Fazer entender as regras da ciência e como ela está justamente ligada à sociedade, para que os alunos não se sintam compelidos a se sentirem, digamos assim, traídos pela ciência. No futuro, eles percam essa confiança porque quando você trata aquela ideia de um método científico rígido, o que você acaba gerando muitas vezes é isso no final, né? As pessoas vão lá, percebem a ciência mudando, entendem isso como uma falha da ciência e não como parte do processo que ela se desenvolve, e aí acabam perdendo essa confiança. Enfim, eu colocaria tangenciaria nesse ponto. Obrigado. Perfeito, Fernando. É verdade, você falou, eu lembrei da minha própria profissão também, né? Eu sou jornalista de ciência, eu escrevo sobre temas da ciência que não são a minha especialidade, mas eu acho que aí passa essa responsabilidade ética profissional, né? Você mostrar suas fontes, quem você conversou, quem você, né, consultou para estar falando daquele tema. E eu gosto muito quando você coloca isso, assim, da possibilidade de utilizar esses conteúdos de divulgação como ferramentas também de ensino. Eu acho que isso é muito interessante, né? Eu vejo alguns exemplos aqui perto de mim, dos colegas que estão na universidade, e como que isso pode realmente ajudar, assim, as pessoas, né, os alunos, no caso, a entenderem melhor os processos da ciência, né? Como que a ciência é feita, como que funciona, até mesmo para diminuir esse tipo de desconfiança, né? Aquela coisa, a vacina não foi feita muito rápido, não pode. Mas hoje eles falaram isso e amanhã já não é isso. Então, assim, são processos que são inerentes à ciência, mas às vezes, né, que a pessoa ali ela não tem essa intimidade, ela não acompanha, isso gera um desconforto, uma desconfiança. Mas é isso aí. Mais perguntas? Sou eu. Se eu puder comentar, porque, bom, primeiramente, Vanessa, foi realmente um prazer enorme te ouvir.
e assim, ver a riqueza de dados e diria, de reflexões que você trouxe sobre o tema da divulgação científica. Eu tenho, agora, estou dando nesse semestre, no ciclo básico, eu trabalho na USP Leste, e no ciclo básico tem uma disciplina chamada Ciências da Natureza, em que a gente faz uma reflexão sobre as ciências naturais e o seu processo de elaboração, validação, etc. E outro dia, justamente, eu trabalhei em uma das primeiras aulas com o texto do Yuri, né? Uhum. Sobre o que havia acontecido com a ciência, né? Durante a pandemia, principalmente, e esse descrédito, né? Que houve. Uhum. E aí vários alunos perguntavam, por exemplo, sobre... Um deles fez uma reflexão muito boa, dizendo que talvez uma das causas seja, já que você mencionou no final do seu seminário, você menciona que ainda vocês estão à procura das causas. Uhum. Eu tenho talvez uma visão muito pessoal, que foi a minha resposta para o aluno, que foi que talvez nós da academia, a gente não tem estratégias de comunicação eficientes. E por isso que as redes sociais, elas estão nos ganhando, né? Digamos, a gente está falhando de alguma forma, eu não sei te dizer em quê, mas a gente está falhando na comunicação dos nossos resultados de pesquisa, como se a gente vivesse uma borbulha, né? Acho que isso ficou visível na pandemia e por isso que as pessoas dizem, ah, mas as vacinas foram produzidas em pouco tempo e tudo mais, né? Bom, eu só te dizer que assim, o seu tema de pesquisa é extremamente relevante. Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são as hipóteses que vocês estão baralhando, né, com relação a por que esse descrédito na ciência, né, etc. Obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço aí a pergunta também, a atenção. Então, Mas eu posso primeiro, pegar uma carona, porque minha pergunta pode. tem um pouco a ver com isso também, que eu acho que daí Uhum. dá para unir as duas. Você mencionou lá um trabalho que eu até depois penso na ciência no Brasil em tempos de pandemia, né? Uhum. E na sua fala, você apresentou os dados até 2019. E até Uhum. 2019 estava tudo bem. Pré-pandemia, né? Mas será que Uhum. na pandemia ficou tudo mal mesmo? É isso que eu fiquei curiosa. Então, eu queria saber se nesse. Tudo mal do jeito que apareceu, essa impressão que a gente teve, porque ficou tudo. Parecia que em todos os aspectos o mundo estava acabando, era o fim do mundo em tudo. Tá Tudo, certo. gênero, ciência, democracia, era o fim do mundo generalizado. Então, minha pergunta é: será que nesse realmente a queda na confiança da ciência caiu como caiu? Porque muita gente tomou vacina. Então, o que não acreditava na ciência antes era ali, sei lá, 20% e muito mais. Uhum. Peguei carona na pergunta da Não, Verônica. tá certo. Então, é muito interessante. Primeiro, não, a gente não está vivendo o fim do mundo. Eu acho assim que esses ciclos de preocupação, eles são ciclos, né? Então a gente tem momentos, tem crises específicas onde a gente vê a ciência assim sendo questionada, né? E no meio ali de um bombardeio, mas o que a gente percebe, né? E aí eu trago dados dessa pesquisa de 2022, né? Que é da confiança na ciência, é que assim, apesar, né, desses projetos muito bem articulados de desinformação, a ciência ela se mantém como uma área que gera, que atrai, né, que é vista positivamente pelas pessoas. A gente teve uma queda, sim, de confiança, mas a maioria da população ainda declara confiança muito alta na ciência e nos cientistas. É, o que a gente está percebendo, na verdade, é que, assim, esses, né, eu vou chamar de negacionistas, essas pessoas que são contra a ciência, são contra a ciência em todas as suas formas, né, que negam aí questões climáticas, vacina, elas são uma minoria, na verdade, mas uma minoria que é muito bem organizada. E aí eu vou para a resposta da professora Verônica. O problema que eu acho é que a gente está lidando, né, com projetos de desinformação que se utilizam de estratégias
muito avançadas em comparação com as que a gente utiliza para contrapor, né, para dar a resposta. A gente está falando assim de grupos que entendem muito bem como que a comunicação funciona, como que funciona essa lógica de algoritmos, de circulação de mensagens. Então, as mensagens, elas acabam tendo uma repercussão e um alcance muito grande. Do outro lado, a gente está tentando combater isso com estratégias de comunicação que são muito orgânicas, que não têm grandes investimentos, né? Os nossos orçamentos nas instituições públicas, eles são limitados. A gente, como o governo, não consegue investir livremente em publicidade, em anúncios, e as estratégias, muitas vezes, elas são escusas, né? Então, são enganosas, são cliques que a gente atrai por meio de engano, né? Você engana a pessoa ali. Então, assim, eu acho, né, o que a gente percebe é que a gente tem oscilações, sim, elas não são suficientes para alterar essa imagem positiva da ciência e alterar essa imagem de campo que vai trazer benefícios e onde a gente deposita muitas expectativas. Mas a gente percebe que esses grupos, apesar de pequenos e corresponderem à minoria da população, eles estão trazendo efeitos aí danosos. A gente não pode ignorar esse trabalho que está sendo feito, né? A gente tem que tentar, sim, compreender melhor quem que são essas pessoas e talvez utilizar de técnicas mais sofisticadas de comunicação para tentar divulgar a ciência e diminuir o efeito desse tipo de conteúdo que está circulando. Obrigada, viu? Tem aí as Marianas que levantaram a mão também. Eu vi que ninguém mais falou, ainda tá com um tempinho, eu vou aproveitar o espaço. É que é um assunto que eu fico empolgada com ele. Acho que outra coisa também que me veio na cabeça foi ainda nesse elemento de autoridade, né? E aí, pegando a pandemia também para ilustrar, a gente tinha aquele embate de discursos, né? E a gente que está do lado de cá, entre aspas, da ciência, que a gente meio que vê como é produzido, o tempo que leva e tudo mais, a gente vai treinando o olhar para identificar situações meio estranhas, né? Então, você tinha lá o caso da doutora Anise Yamaguchi, sabe? E aí ela vinha muito nesse lugar de você instrumentalizar o discurso científico para defender um ponto, como se a ciência fosse uma questão só de opinião também, né? E aí eu acho que isso causa uma certa confusão nas pessoas, porque você via cientista de um lado, cientista do outro, defendendo coisas contrárias, né? E aí acho que isso também causa uma certa mostra porque que essa autoridade científica, ela, às vezes, é um tiro no pé, né? Porque o cientista é quem sabe, e ele é quem pode mandar e desmandar. Quando você coloca dois cientistas em posição contrária, então a pessoa não tem... Ganha, né? Ela não está, como fala? Equipada para discernir quem está certo, quem está correto. Porque se você fala que a ciência é a que está certa, e aí você tem dois cientistas falando duas coisas opostas, então como que você tem o filtro, né, para olhar para isso? Aí, acho que a pergunta é aquela coisa assim, se você enxerga outras situações, porque a gente fala muito dessa questão da autoridade científica ser um problema para as pessoas, né, para elas se sentirem inibidas frente à ciência, mas eu enxergo também um pouco como um problema para nós mesmos, né, como um tiro no pé. Aí, acho que você falar também sobre esses casos, né, onde você tem cientistas com olhares contrários, como que a gente lida com o confronto dentro da ciência com opiniões conflitantes e para as pessoas entenderem que isso não necessariamente é uma contradição, e sim uma construção, né? Acho que entra um pouco no caso das máscaras também, por exemplo, né? Então, você vê que a questão com as máscaras, ela vai evoluindo. Então, no começo não era para usar máscara, depois era para usar, podia usar de pano, depois não era para usar de pano, era para usar aquela padrão lá, e depois era para usar N95, aí as pessoas não olham isso como
complementação como uma evolução, né? Olham no lugar do contraditório. Aí eu tenho a sensação de que a ciência lida meio mal, assim, com o que está no campo do contraditório, né? Pelo menos a nível de visão pública. Só para complementar a Mari aqui um pouco, eu acho que eu também penso um pouco nessa questão da autoridade, que tem muita gente que dissemina fake news, que ela se veste da autoridade, né? Faz basicamente uma caricatura do cientista, né? Para se colocar nesse lugar de autoridade para divulgar uma informação que não necessariamente é correta, né? Então, eu acho que essa questão também do foco na autoridade, realmente, como vocês falaram, um tiro no pé, né? Mas eu acho que aí entra um cuidado, porque às vezes é um pouco difícil explicar algumas coisas, né? Precisa de um tempo, de uma construção, e aí, em certos momentos, as pessoas acabam indo para esse lugar da autoridade, né? E eu acho que a gente tem que tentar alcançar um lugar onde a gente não precise depender dessa coisa, né? Desse artifício, basicamente. Não, eu acho que esse talvez tenha sido um dos problemas mais graves, assim, né, que a gente identificou, né, durante a pandemia e que tem continuado, que é essa questão de você usar a ciência para negar a ciência, que a gente tem visto, né, isso com uma grande frequência, assim, pessoas que se apresentam como pesquisadores utilizando artigos aí que, né, não são revisados ou que são publicados em locais, né, que não são validados pela comunidade científica, utilizando esses estudos para falar mal da ciência ou de, né, utilizando ali como argumento para um ponto de vista que destoa, né, da opinião da comunidade. E aí é interessante, eu acho isso muito interessante, porque a gente vê que o problema não é a autoridade da ciência, né? A ciência continua sendo vista como local de verdade, como algo que é bom, positivo, tanto que as pessoas usam, né, dos dois lados, usam a ciência para embasar seus pontos de vista. Eu acho que a questão está muito mais ligada à confiança. E aí eu acho que o grande problema talvez seja esse, porque a gente teve um ataque muito grande às nossas instituições, né, durante esse período da pandemia. E esse eu acho que é o problema, a gente deixar de reconhecer as nossas instituições como esses locais onde a gente tem, né, os dados confiáveis, os dados corretos, ou as melhores orientações para aquele momento. Assim, a gente ficou pensando muito nesse aspecto durante essa pesquisa, sabe? Que o problema não era necessariamente as informações ou a ciência em si, mas em quem confiar nesse mar de pessoas, de posicionamentos, de informações que estão disponíveis. E é aí que o problema da confiança se mostra mais delicado, né? Como que a gente vai identificar essas instituições, né, que estão as mais preparadas ou as melhores para nos dar essas informações num período de tanta incerteza e desinformação. Não sei se eu respondi a pergunta de vocês, mas é mais ou menos o que eu penso assim sobre o tema. Fazer um comentário que essa estratégia de usar a ciência para negar a ciência é uma estratégia que aparece em várias situações, assim, se a gente for pensar nessas estratégias comunicacionais que a gente tem percebido e que são muito eficientes, a ciência usar a democracia para negar a democracia, usar a Constituição para negar a Constituição. Tem aquela frase famosa do sujeito, o inominável, que é: eu estou sempre dentro das linhas da Constituição. Então, é você usar as instituições para negar as instituições, para negá-las. É uma estratégia. E no caso da ciência, é a mesma estratégia. Então, eu acho que assim, a questão da comunicação aí é mais ampla até do que só em relação à ciência. Ela é uma estratégia que está em vários campos. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, se você poderia pensar que existe alguma correlação entre o fato de no Centro-Oeste 50% das pessoas estarem ciência e tal, com tudo isso que a gente está falando. Assim, obviamente, né, é uma hipótese, a gente precisa de estudos para comprovar, mas eu acho que está muito ligado a posicionamento político,
né? A gente sabe que o Centro-Oeste é uma atitude, né? Uma região onde é um berço bolsonarista, né? Vamos falar. Então, assim, é, a minha hipótese é que está muito ligada a posicionamento político, essa negação à ciência, porque eu não percebo nenhum grande fato ali dentro que possa ter gerado isso. Eu acho que tem a ver com o momento, né, e com o discurso que predominava, que circulava mais ali naquela região. E aí, por isso que a gente chama a atenção dessa importância da gente entender esses contextos, né, e entender quem que são essas pessoas, o que né, o que caracteriza essas pessoas para além de escolaridade, renda, por exemplo, né? E uma hipótese é esse discurso mesmo, esse posicionamento político, que é mais conservador e que se caracterizou por uma negação à ciência aí durante, né, esses anos. Interessante olhar os dados anteriores que vocês têm, 2015, Aham, e olhar com essa lupa da região, exatamente. para ver se houve uma mudança significativa. É, eu não trouxe esse dado, assim, é um padrão que não destoa, assim, é mais ou menos as proporções parecidas em todas as regiões até a pesquisa anterior, sabe? E aí a gente tem essa coisa louca, assim, que isso chama muita atenção, porque mesmo controlando as variáveis, né, a gente fazendo as análises estatísticas e a gente controlando escolaridade, renda, raça, sexo, enfim, ainda região de moradia dá efeito, tem um efeito sobre as atitudes em relação à ciência, principalmente em relação à confiança na ciência. Então é intrigante. A gente ainda tem muita coisa para estudar. Gente, a gente tem mais 15 minutinhos. Ah, você quer fazer uma pergunta aí, Verônica? Não, eu só queria fazer uma perguntinha e se de repente a gente tem só mais 15 minutinhos e nós vamos ter que reservar alguns minutinhos finais, viu, Vanessa? A gente sempre dá uns recadinhos, tá? Então a gente Sim? costuma dar um limite. Mas só queria te dizer assim que eu acho que talvez um possível caminho que você comentou seja a análise do discurso. Você colocou as contribuições da psicolinguística, fui anotando aqui, Uhum, né, e da psicologia, sim. porque como você mesma disse, né, o discurso é muito convincente, o discurso deles, né? Outro dia eu recebi uma notícia que até mencionei com os alunos, de um amigo meu que dizia assim: Olha, Verônica, hoje você pode embarcar em negócios porque a Terra está passando pelo periélio, papapá, papapá, pupupu. Aí ele me manda isso, né? Aí eu falei: Olha, a Terra passa pelo periélio uma vez por ano, né? Aí ele sabe. Acho que assim, e veja, uma pessoa com um ensino superior completo, pessoa com ensino superior completo, tá? Então, eu creio que talvez essa área de pesquisa, a partir da psicologia e da psicolinguística, pode render muitos frutos, porque, como você disse, eles são muito articulados para fazer o discurso, entendeu? Sim. E apelam a essa questão de, você vai se dar bem, você vai ter sorte, sabe? Se você, sei lá, fechar um negócio hoje em dia, porque normalmente eles utilizam essas estratégias. Então, eu só queria comentar isso, e não sei se você quer fazer algum comentário, e eu não sei se a gente, talvez, não sei se Beli, se dá tempo para mais uma pergunta, ou a gente poderia ir fechando já, né? Por conta do horário. Só comentar assim que eu acho que realmente tem muito campo aí se a gente utilizar essas ferramentas, né, da psicologia e da psicolinguística. A gente está fazendo um trabalho, né, lá no ICT agora, do INCT, pensando os discursos da desinformação em mudanças climáticas. E assim é muito interessante, sabe, como as estratégias e os recursos que são utilizados para trazer a dúvida e tem de tudo, assim, por exemplo, a gente tem visto muita coisa ligada à religião, que é algo que a gente não tinha percebido. Então, assim, você pega elementos, né, da religião para colocar em dúvida algumas coisas relacionadas a mudanças climáticas. É bem complexo, sabe? Então, eu acho que sim, essas ferramentas vão ajudar, né? Essa equipe tem uma pessoa da área da linguística, que a gente está tentando olhar para isso também, mas, gente, é muito complexo, sabe, o tema, assim, esse tema da desinformação, pensar nessas atitudes em relação à ciência. É bom para a gente porque tem muita coisa para ser estudada aí, né? Tem campo para quem quiser chegar.
mas é muito complexo, muito complexo. A gente já pode encerrar. Muito obrigada, Vanessa, foi ótimo. Vamos todos aí dar uma salva de palmas para a Que bom, Vanessa. gente, obrigada. Muito legal, eu acho que os alunos também aproveitaram. E obrigada pela sua colaboração, por sua contribuição. Você será sempre bem-vinda aqui no programa. Eu que agradeço o espaço e fico à disposição, assim, é uma área, né, que eu realmente gosto, além de estudar, eu gosto, acho importante. Então, depois, se alguém quiser me escrever, eu vou passar para você e para a Verônica, esses artigos e Isso essas que eu ia pesquisas, os pedir também. links. Os links com os dados aí, com essas informações que você garimpou, Isso. e aí a gente disponibiliza lá no E-Disciplinas. Quem tiver interesse pode, né, se aprofundar depois. Gente, um beijo. Obrigada, viu? Foi um prazer Tchau. conhecer A vocês. gente que agradece, Vanessa. Tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer, viu?